Olá, alunos do 8º ano do Paraná, estamos aqui para mais uma aula. Professora Cleide, língua portuguesa. E daí, como que vocês estão? Tudo bem? E estão acompanhando as aulas? Também quero lembrar a todos e a todas que vocês devem entrar lá no Classroom e vocês vão lá marcar a presença de vocês através do que mesmo? Vocês vão realizar uma atividade obrigatória e reenviar essa atividade, então a sua presença foi marcada. Não significa que vocês farão apenas uma questão. Tem muito mais atividades para vocês realizarem, ok? Vamos para a nossa aula de hoje. A temática da nossa aula é gênero conto, retomada. Vocês se lembram que nós vimos uma obra que falava sobre contos? Eu não sei se vocês já começaram a ler esse livro. Sim? Ok? Lembram? Vamos ver? Mas antes disso, né, turma, a gente não pode esquecer dos nossos objetivos. Objetivos da aula. Quais são? Por meio do gênero conto, estimular o desenvolvimento da sensibilidade, imaginação, criatividade e senso crítico. Rever alguns elementos básicos da narrativa e produzir um conto. Ai, prof, eu não acredito que você vai pedir isso nessa aula. Sim, queridos, nós vamos praticar hoje, né, uma narrativa, sim, por que não? Vamos lá? A Terra dos Meninos Pelados, ok? Lembram dessa obra? Fantástica, né, gente? Maravilhosa! Nós ficamos aqui um tempão falando sobre alguns fragmentos da obra de Graciliano Ramos, A Terra dos Meninos Pelados. Olha, você que assistiu às outras aulas, eu tenho certeza que você assistiu. Você está muito feliz com essa aula, porque nessa aula nós vamos retomar ainda alguma coisa a mais. Mas se você ainda não leu todo o livro, eu convido você a buscar esse livro, ok? Então, busque a leitura desse livro porque vale muito a pena. Nós estamos aqui, então, diante desse fragmento, mas antes disso, vamos tentar recapitular o que nós temos nessa obra? Sim? Claro, professora, vamos sim. Então, essa história conta a história de um menino que ele tinha a cabeça pelada. Ora, ele não tinha um fio de cabelo na cabeça, gente. E por conta disso, ele era rejeitado, ou seja, os meninos da sua vizinhança onde ele morava discriminava Raimundo. O nome desse personagem, então, é Raimundo. Raimundo, então, ele cria um país de imaginação. Esse país de imaginação é uma terra fantástica, onde os seres lá são semelhantes e ali todos vivem em harmonia. O espírito da coletividade habita ali naquele país e ele entra nesse país da imaginação e lá ele encontra seres semelhantes à sua aparência física. Até o carro tinha um olho azul e o outro preto. Ora! E ainda tinha a laranjeira que não tinha espinho. Vocês se lembram? A laranjeira que não tinha espinho, que ele encontrou no meio do caminho e ela deu boas-vindas a ele. E o povo, os seres daquele lugar eram pessoas muito gentis, ok? E é dessa obra que nós vamos continuar falando na aula de hoje. Aqui nós estamos com um fragmento do texto, do capítulo 5. Chegando por lá, o viajante, quem o viajante? Raimundo, rondou por ali uns minutos receoso de puxar conversa, pensando nos garotos que zombavam dele na rua.
foi-se chegando e sentou-se numa pedra que se endireitou para recebê-lo. Um rapazinho aproximou-se, examinou-lhe admirado a roupa e os sapatos. Todos ali estavam descalços e cobertos de panos brancos, azuis, amarelos, verdes, roxos, cor das nuvens do céu e cor do fundo do mar, inteiramente iguais às teias que as aranhas vermelhas fabricavam. Eu queria saber se isso aqui é o país de Tatipirum, perguntou Raimundo. Naturalmente respondeu o outro, ou seja, outro menino. De onde você vem? Raimundo inventou um nome para a cidade dele que ficou importante. A cidade dele não chamava esse nome, era outro, mas ele inventou, ok? Venho de Cambacará, muito longe. Qual é o nome da cidade mesmo? Vocês guardaram aí? Vamos conferir se você prestou atenção na leitura. Raimundo tem consciência da realidade, considera a terra imaginária excelente para se viver, mas sabe que deve voltar para a realidade, ou seja, para a sua terra, para o seu mundo real. Raimundo inventa um nome para a cidade de origem dele. Qual é o nome dessa terra? Na letra A, eu coloquei Tatipurum. Na letra B, Cambacará. Letra C, Tatipirum. Veja lá, um quiz aí para vocês refletirem, para vocês lembrarem da cidade que Raimundo inventou. Vamos à resposta correta? Se você marcou a letra B, é claro, você acertou. O nome da cidade é Cambacará. Vamos lá para a observação. Letra A, Tatipurum não existe. A prof inventou. Letra C, Tatipirum, cidade imaginária que Raimundo inventou e na qual está nesse capítulo 5 e ele está com novos amigos. Aqui no capítulo 5, galera, Raimundo, ele encontra novos amiguinhos que vai aceitar Raimundo do jeito que ele é, a sua aparência física, o jeito dele de ser, enfim, nessa terra imaginária.
Muito bem, turma. Então agora nós adentramos para o conto, né, propriamente dito. E que nós já falamos nas aulas anteriores, mas hoje vamos ver ali a telinha. Qual é a estrutura do conto mesmo? Vocês sabem? O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto aparece poucos personagens. O que mais? Vamos à tela? Espaço ou cenário limitado, recorte temporal reduzido. Então, o conto, turma, ele é diferente do relato. Então, no conto, ele é mais assim, curto, ok? Então, o que diz mais? Poucos personagens. O que diz mais? O espaço e o cenário, ele é limitado, ok? Então, essa é a estrutura composta de um conto, que vocês vão estar atento agora com relação à estrutura. Por quê? Porque antes de nós finalizarmos a aula, vocês vão produzir um conto, turma, ok? Mas será muito fácil, assim como foi o relato que vocês fizeram. Questão 1. Ai, prof, já vem a produção. Vamos fazer essa produção textual? Vocês terão um tempo maior para a realização desta atividade. Vamos ler? A partir da imagem abaixo, escrevam um texto na estrutura do conto que aborde a temática da discriminação, do preconceito, do bullying na escola. Lembra que esse tema bullying é um tema que nós temos debatido muito em sala de aula. Inclusive, os professores, eles fazem muitas atividades e que nós colocamos no cenário da escola, lá no mural, sobre o bullying, não ao bullying e assim por diante. Nós abordamos muito esse tema e é sobre isso que vocês vão relatar. Nós vamos falar aqui sobre o que mesmo? Olha a telinha. Crie uma narrativa na qual aconteça a superação desse problema por meio do aprendizado do grupo. Conta a importância do respeito às diferenças e à individualidade. Então, o que vocês farão agora? Vocês então vão se apropriar da estrutura do conto, que ele é mais curtinho, poucos personagens, ok? O espaço ele é limitado, ele não tem clímax, nada. É bem fácil de vocês produzirem. Então, vocês vão produzir esse texto, ou seja, esse conto, esse gênero conto, e vocês vão abordar o tema sobre discriminação. Olhem a imagem e, a partir da imagem, vocês vão se inspirar nessa imagem e vão aí narrar, descrever o texto de vocês. Ok? Tudo bem? Já voltamos para a gente conversar um pouquinho mais, retomar, tá? E eu ver como que vocês estão na produção.
daí, turma? Já estão conseguindo produzir o texto? Claro que sim, né? É um tema bastante debatido. Eu tenho certeza que vocês estão se apropriando da estrutura, ok? Só lembrando vocês o quê? Que essa narrativa ela é curta. Vocês podem estabelecer um tema, tudo bem? Estabelece um tema aí para vocês fazer a narrativa de vocês, obedecendo a estrutura do conto. Já voltamos para ver como que vocês estão e conferir.
Ok, vamos a uma sugestão de produção. A prof aqui escreveu uma sugestão. Não significa que o seu texto precisa ser igual ao da professora. Como eu já falei anteriormente na aula sobre o gênero e relato que vocês produziram, ok? Que nós temos a nossa identidade de escrita. Cada um tem o seu vocabulário e cada um tem a sua forma de escrever. Mas o que nós temos que obedecer são as regras desse gênero. E aqui nós estamos falando do gênero conto. Correção. Exemplo de uma produção. Eu estabeleci aqui um tema e ele fica bem mais fácil para que a gente fique apenas, delimitado nesse tema. Ou seja, eu só vou focar nisso para que a gente não divague em vários pensamentos ou outras informações. Então, o tema aqui, ele é fechado. Vamos ler o meu texto como exemplo? O poder da educação. Eu criei aqui uma personagem que é a Maria. Maria olhava o mundo ao seu redor e refletia. Carregava uma dor no peito, mesmo assim relutava contra essa dor que a afligia todas as vezes em que ia à escola. Na hora do recreio, as meninas da classe a tratavam com indiferença, isto é, mantinham-se afastadas, não queriam papo e olhavam-na com olhares de deboche. Maria largava o seu lanche e corria para o banheiro chorar. Respirava profundamente. Também a falta de afeição dos meninos incomodava Maria. Continuação do texto, vamos lá? Certo dia, Maria saiu de viagem com os seus pais. Na véspera de viagem, Maria sentiu um ar de alívio e pensou: amanhã estarei livre, então irei desafogar toda essa dor nos passeios a cavalo, na cantiga de roda com as minhas primas do sítio. Também irei me deliciar na comida saborosa do sítio, respirar o ar profundo da natureza. Como tudo é fascinante e mágico com minhas primas. No outro dia, ainda pensando nas alegrias da viagem e em como é bom ter amigos, Maria ficou pensativa e retardou seu retorno para a sua casa. Andou cabisbaixa à procura de objetos imaginários ou algo que pudesse livrá-la daquela dor do preconceito. Muito bem. Vocês acham que Maria ela vai ficar morando lá com os seus familiares, com a sua prima, lá no sítio? Ou vocês acham que ela retorna, a conviver com os seus amiguinhos e então ela passa a enfrentar esse desafio? Vamos lá para a continuação do texto? Felizmente, Maria pensou numa saída para o enfrentamento da sua realidade. Reconheceu que precisava retornar ao seu mundo real. Olha só, gente, Maria, ela volta ao seu mundo real, assim como o Raimundo. Vocês se lembram? Ele volta ao seu mundo real. Ele não fica lá naquele lugar que ele criou, naquele mundo imaginário. Maria, aqui também nessa história, ele volta. Reconheceu que precisava retornar ao seu mundo real, apropriando dos seus direitos como cidadã e lutando pelo seu espaço na sociedade. Muito bem, ela volta. Então, ela volta para o seu mundo real e ela se apropria, então, dos seus direitos como cidadã. E ela vai em busca dos seus direitos. Vamos para a finalização do texto? Decidida a enfrentar o seu problema, ela conversou com seus professores e pediu ajuda, pois gostava de seus colegas da escola e queria ter com eles uma amizade saudável. Depois dessa atitude, as coisas começaram a melhorar gradativamente. A escola promoveu debates, trocas de experiências e atividades lúdicas e coletivas para tratar da questão. Vejam só a coragem de Maria, mas por que ela teve coragem? Porque ela teve conhecimento, ela buscou conhecimento, ela teve consciência que ela tinha direitos e que ela não tinha que se afastar do seu mundo
real por causa de algumas brincadeiras de deboche ou por causa do próprio bullying que ela estava enfrentando, mas que também ela tinha um espaço significativo ali. E isso marcou a vida dela. E o que acontece? Depois, a escola promoveu o debate, que nós já lemos, né? Experiência, atividades lúdicas e coletivas para tratar da questão. Então, Maria percebeu o poder que a educação tem para melhorar as relações humanas e pensou consigo: quando eu crescer, eu quero ser professora. Olha só, mas por que a figura do professor aqui, né? Porque representa a educação, tá? Não significa que você, né, vai ser um professor. Você pode ser o que você sonha ser, né? De repente, um advogado, um engenheiro, não sei qual é a profissão que você almeja para o seu futuro. O importante é que você reconheça, que você busque o conhecimento e que você valorize a educação. E assim você vai se apropriar de conhecimentos, de leis e de muitas outras coisas e vai ganhar espaço na sociedade, se defendendo a sua causa e os seus direitos. Vamos lá, continuação da aula. Então, turma, nós finalizamos o texto, nós produzimos esse conto que foi muito interessante para o conhecimento de vocês. Eu acredito que vocês têm muito mais a produzir, vocês têm muito mais a falar. E aproveitem mesmo para escrever nesse tempo. Escreva, você pode pegar esse texto que você escreveu e reescrever ele novamente. Quanto mais escrevemos, ficamos melhores na produção. E nós estamos aqui agora diante dessa questão, é o fragmento do capítulo 11, ainda, sabe do que? Da obra A Terra dos Meninos Pelados. E esse texto, esse fragmento, ele traz algo muito importante para o nosso conhecimento e muito reflexivo também. Eu quero te convidar para que você preste atenção e leia comigo esse texto agora. O anãozinho, quem é o anãozinho? O anãozinho era um dos amiguinhos lá de Raimundo da terra lá do mundo imaginário que ele criou. O anãozinho bateu na porta dele. Nós nos esquecemos de perguntar como é que você se chama. Raimundo, sou muito conhecido. Até os troncos, as laranjeiras e os automóveis me conhecem. Raimundo é um nome feio. Atalhou Pirenco. É um nome... Pirenco, gente, é o nome do amigo dele lá do mundo imaginário. Muda-se, opinou o anãozinho. Então, esse amigo do Raimundo lá da terra, do país lá imaginário que ele criou, ele dá uma opinião, uma sugestão. Ele acha que o nome de Raimundo é feio. Sabe, a gente já passou por isso, né? Pessoa quer opinar na nossa vida e quer mudar a nossa identidade. Ora, ninguém tem o direito de fazer isso. Então ele falou assim, que tal você mudar o seu nome? Você acha que Raimundo ele aceita? Nós veremos ainda nessa aula. Mas ainda nessa aula, eu quero ver essa questão com você. Você acha que Raimundo muda o seu nome ou não? Justifique a sua resposta. Eu aguardo daqui a pouco para fazermos a correção.
Vamos conferir a nossa resposta. É claro que a sua resposta ela é muito pessoal. Não precisa ser igual da prof. Tudo bem? Vocês vão escrever qual é a opinião de vocês. Essa pergunta é aberta, então vocês vão opinar, ok? Correção. Sua resposta é pessoal, mas na história Raimundo não aceita que mude o seu nome. Veja só, confira. Muda se opinou o anão. Em Cambaracá eu me chamava Raimundo, era o meu nome. Isso não tem importância, decidiu Thalima. Thalima, turma, é uma outra amiguinha lá também que faz parte dos novos amigos de Raimundo na terra do país imaginário. Fica sendo então Pirundo. Pirundo não quero. Então é Mundel. Também não presta, disse o Raimundo, né? Mundel é um geringonça de pegar bicho, pois fica Raimundo mesmo. Está direito. Ok, então ele não muda o seu nome. Vocês percebem aqui que Raimundo, ele já está se aceitando, ele não está mais preocupado com a opinião alheia. Questão 3. Vamos ler? Raimundo diz para Sardento que o fato dele ter sardas na pele não muda nada, já que todos o amavam. Vejam só. Então, ele apontou que o menino também tinha algo que os outros meninos ali desse mundo imaginário não tinha. Mas aquelas sardas não iam sair da sua pele. Então, não tinha por que ele mudar. Mas ele era aceito por todos. Isso não importava. Então, Raimundo, ele se defende com isso. Por quê? Ele fala assim como você também não vai precisar mudar as suas sardas para ser aceito, eu não vou mudar o meu nome. O meu nome será Raimundo, porque as pessoas terão que me aceitar do jeito que eu sou. Essa atitude revela um amadurecimento de Raimundo, justifica a sua resposta. Então vamos entender aqui. Nós temos esse texto que Raimundo ele faz esse diálogo ali com o amiguinho, ele aponta também ali algo que o amiguinho tem em sua aparência, então ele reafirma a sua identidade. O que ele faz? Você acha o quê? Que ele revela um amadurecimento? Raimundo, ele amadureceu durante esse tempo na terra do mundo imaginário ou não? O que você acha? Justifique a sua resposta. Você pode escrever aí a sua opinião, justificando a sua resposta e logo voltamos para fazer a correção.
Ok? Vocês conseguiram elaborar ali uma resposta? Vamos ali a correção? Resposta sim, justificativa pessoal, claro. É importante que você tenha concluído que Raimunda amadureceu. Sim, Raimunda amadureceu. Pois essa sua fala revela que ele acredita que mais do que a aparência externa, o que importa mesmo uma pessoa são suas atitudes, o seu modo de pensar, né? E por que estamos vendo a aparência aí, né? Então, a pessoa tem muito mais do que a aparência, ela tem essência. Questão de número 4. Eu quero trabalhar com vocês essa questão de número 4. Vamos à telinha? A Terra dos Meninos Pelados, segundo a estudiosa Regina Zilberman, pode ser julgada como um texto politicamente correto. Ao falar de pessoas perseguidas pelos preconceitos da sociedade, que sabe dar a volta por cima, não por se adaptarem aos valores predominantes, mas por se aceitarem como são, elas firmam sua identidade. Aqui nós temos um texto muito interessante. É um comentário de uma pessoa que é estudiosa e faz esse apontamento a respeito do preconceito. Vamos lá? Você concorda com a opinião da autora? Considerando isso, se Raimundo voltasse para a realidade, ele seria mais forte para encarar os preconceitos? Será que ele volta? Vamos lá? Pense um pouquinho, responda e já retornamos. Ok, vocês elaboraram a questão, vamos à resposta. Desculpa, a questão não a resposta, né, gente? A pergunta nós já tínhamos ali, a resposta. Correção, eu não vou ler ali com vocês, porque nós já lemos, mas vamos ali. Certamente você concorda com a opinião da autora e que se Raimundo voltasse para a realidade, ele seria mais forte para encarar os preconceitos. Sim. Quanto à questão, será que ele volta? Cabe a você descobrir lendo A Terra dos Meninos Pelados. Muito bem. Nós estamos finalizando mais uma aula de hoje. A nossa aula de hoje foi sobre o que mesmo? Gênero e conto. E nós estudamos muita coisa boa aqui. Abordamos questões muito relevantes a respeito de questões sociais também. Vamos lá? A discriminação racial ou étnica,
ainda é uma prática atual na sociedade brasileira. Concordo? Sim, professora. É temas bastante debatidos na sociedade, principalmente no contexto escolar. E isso prejudica a construção da identidade de nossos adolescentes e nega-lhes os direitos de cidadania. Devemos combater a discriminação e preconceito, reconhecendo os nossos direitos enquanto cidadãos e apropriando-se de conhecimentos e leis estabelecidas para a defesa dos direitos humanos. Ok, turma. Na aula de hoje, ampliamos o nosso conhecimento. Claro, muita coisa legal, né? Vamos lá? Mais a leitura da obra Terra dos Meninos Pelados, que nós lemos mais um fragmento ou dois, refletimos sobre questões importantes da vida social, como o preconceito e intolerância, ressaltando que todos possuem os mesmos direitos e liberdade. Convém respeitarmos as diferenças e opiniões, bem como aceitar a individualidade dos demais e repensar a nossa realidade, ou seja, o nosso contexto, o qual vivemos. Eu convido a você a estar comigo na próxima aula, porque na próxima aula nós faremos um debate a respeito disso. Nós vamos adentrar mais sobre esse tema. Então, bons estudos a vocês. Eu agradeço a todos e a todas, né, por estar aqui comigo nessa aula que foi muito importante, tanto para mim quanto para você. E bons estudos a todos e o meu abraço.